A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos de volta, retomando aqui o nosso estudo, que fala sobre não ter medo, porque o medo, ele é algo que, como eu já falei nas mensagens passadas, né? O medo, ele faz com que a pessoa perca vitórias, perca batalha na vida, certo? Portanto, a melhor coisa é a confiança em Deus. E nós vamos aqui estar retornando aqui com esse estudo, né, por alguns dias. E nós vemos uma população que está andando preocupadíssima com o que está acontecendo com este Covid-19, né? E com isto as pessoas não ficam não somente preocupada, mas também temeroso, né? Muita gente com medo, como eu já falei, e o pessoal vive num momento de muita aflição, muita incerteza. Nós vemos aí conversando com pessoas e eu posso ver pessoas, amadas, com uma preocupação tão grande que conversando com gente por aí, pessoas falam que não tinham problema de pressão arterial e agora estão vivendo estes momentos de pressão, né, arterial. E muitas pessoas chegam a passar mal, tudo mais, pensando, né, com medo desta situação que tem acontecido no mundo. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem de Deus para tranquilizar o coração das pessoas que confiam em Deus e aqueles que ainda não confiam, que venham a confiar no Deus Todo-Poderoso, o qual fez os céus e a terra e tudo que neles há. Tudo está sob seu controle. Deus, ele tem a maneira de trabalhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu quero dizer para você, se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ative lá o sininho para receber notificações de novas mensagens, como esta que eu vou estar trazendo hoje. E compartilhe com pessoas, com seus amigos, para tranquilizar as pessoas, louvado seja o nome do Senhor. E para que eles não venham a ter medo. São 4 letrinhas, um nomezinho tão pequeno, mas que pode causar um grande estrago na vida da pessoa, quando a pessoa está temeroso, quando a pessoa está com medo. E eu comecei a leitura em Salmo 46, a partir do versículo 1, né? Louvado seja o nome do Senhor, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se Deus é o nosso refúgio, é nele que nós nos refugiamos. Para que servia a cidade de refúgio? Era para quando alguém, um homicida, louvado seja o nome do Senhor, ele cometesse algum delito, ele corria para a cidade de refúgio, e lá ele ficava refugiado e guardado ali, e ninguém podia, o vingador não podia matar ele naquela cidade de refúgio. Então você está refugiado em Deus, você está escondido em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o vingador não pode te alcançar quando você está no refúgio que é Deus. É a sua cidade, a sua fortaleza, a sua cidade de refúgio. É onde você está neste momento, guardado debaixo da potente mão de Deus. Versículo 2 diz: pelo que não temeremos, certo? Você está guardado, você está protegido, então não tem nada a temer. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que não temeremos, ainda, louvado seja o nome do Senhor, que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então você
está em Deus, você está guardado nessa cidade de refúgio e nada vai te abalar. Portanto, amado, não devemos ter medo, porque nós estamos guardados na proteção divina, na proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Jó, capítulo 3, eu quero fazer você pensar aqui comigo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, versículo 25 e o 26, eu quero trazer aqui a sua memória, para quem já conhece, para quem não conhece ainda, para que você venha a pensar comigo nesta mensagem, neste versículo, no qual nós vamos ler agora. Jó capítulo 3, versículo 25 diz assim: o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Agora você vê o que o medo pode causar na vida do ser humano que não põe a sua confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O medo, quando Jó fala que aquilo que ele mais, louvado seja o nome do Senhor, temia, foi o que aconteceu. Então não adianta eu temer, louvado seja o nome do Senhor, não adianta eu temer, eu vou ficar doente, eu vou pegar o Covid-19, Não tenha medo, porque se você ficar ouvindo noticiários que te traz, louvado seja o nome do Senhor, perturbação, que te traz medo, o medo ele vai causar uma perturbação na alma. E tem pessoas que ficam até biruta, como se diz, né? Alucinada, fica louca. Louvado seja o nome do Senhor por causa do medo. E isto tem causado muito pavor na humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu falo, não devemos ter medo, porque tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que quando vê se falando de algo, de uma coisa que está para acontecer e tal, pessoas já ficam criando um cenário, louvado seja o nome do Senhor, na mente, e isto é perturbador. Isto faz com que as pessoas fiquem perturbadas. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Aqui no livro de Provérbios, amados, no capítulo 24, versículo 10, nos diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. O louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, não devemos nos mostrar fraco. O inimigo, ele quer ver a sua fraqueza, para que fique fácil dele te vencer, certo? Dele te ganhar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós confiamos no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, então Deus, ele se torna o nosso socorro. Quando nós cremos, quando nós acreditamos na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Não devemos ficar de braço cruzado diante da situação que nós estamos vivendo. Não, jamais. Não devemos, né? Nós estamos discorrendo aqui no capítulo 32 do segundo livro de Crônicas, capítulo 32, nós paramos esses dias nos versículos aqui 19, né? Versículo 18, diz assim: então clamavam em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar a fim de tomar a cidade. Então aquele povo que foram enviados por Senaqueribe, eles começaram ali agora a clamar, a mostrar-se assim corajosos, querendo perturbar, querendo atemorizar, porque se ele põe temor no povo de Judá, ali então o povo começava a ficar perturbado e não tinha mais capacidade de resolver mais nada, de enfrentar luta nenhuma, porque eles estavam perturbados. E a pessoa perturbada, com a mente perturbada, a pessoa fica fora de si e não sabe mais o que fazer. Então esta é a intenção do nosso adversário. Essa é a intenção dos que vêm, das coisas ruins que vêm ao nosso encontro muitas vezes, querendo perturbar, porque se nos perturbar, nós ficamos sem
equilíbrio para resolver nada. Por isso nós temos que manter calmo, temos que nos manter firme, conforme Ezequias mesmo, ele no capítulo 32, versículo 7, do mesmo capítulo aqui de segundo livro de Crônica, versículo 7, ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Não temais, nem vos espanteis. Por que ele quer dizer isto? Porque se eu ficar parado, se eu ficar perturbado, se eu ficar preocupado com as situações que estão acontecendo, eu não vou ter, louvado seja o nome do Senhor, não vou ter como resolver nada de cabeça quente. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali eles falaram contra o Deus de Jerusalém, eles falaram contra o Deus Todo-Poderoso, como se eles estivessem falando de um deusinho qualquer das outras nações que eles venceram, mas não é bem assim. Quando eles falaram de Deus Todo-Poderoso, quando eles amaldiçoaram ali a Deus, foi aí que eles marcaram a sua sentença, porque a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, aquele que abençoar Jerusalém seria abençoado, louvado seja o nome do Senhor, e aqueles que amaldiçoar seriam amaldiçoados. E aqui eles falaram contra o Deus de Jerusalém. Por isso que Senaqueribe, ele saiu envergonhado. O inimigo muitas vezes, amados, ele vem por um caminho contra você, mas por 7 caminhos, eu quero te dizer que ele vai fugir hoje da sua vida. Por 7 caminhos, ele vai perder até o rumo de onde ele veio, e ele vai fugir da sua vida. Não é uma praga, não é um Covid-19, não é nada que vai te alcançar, certo? Porque Deus, ele está contigo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está com aqueles que confiam nele, com aqueles que estão, louvado seja o nome do Senhor, sempre se esforçando na leitura da palavra, buscando, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai estar sempre protegendo, porque ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja no versículo 20 o que fez o rei Ezequias. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Vocês estão vendo? É um ponto-chave que nós devemos fazer. É clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Orar e clamar aos céus. Louvado seja Deus. Lá no livro de Número, capítulo 16, onde nós vamos ver uma história tremenda, uma história que nos chama a atenção, de quando Coré e Abirão, louvado seja o nome do Senhor, e Corá, ali quando eles murmuram contra Moisés e contra Arão, louvado seja o nome do Senhor, e eles não querem obedecer, não querem sujeitar-se à ordenança de Moisés e de Arão, e eles começam a fazer maior fuzuê e levar a congregação a ficarem contra Moisés. E Moisés, a Bíblia diz que ele colocou o rosto no chão e orava ao Senhor, ele clamava, porque ele já sabia que Deus iria tomar uma providência. Ele sabia que Deus não iria deixar barato. Daquela maneira, ele começou agora, Moisés e Arão começaram a clamar por misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, Deus fala com eles que não vai deixar isso barato não, louvado seja o nome do Senhor. E agora eles começam a clamar a Deus, a clamar ao Deus do céu. E Deus ficou tão irado que ele iria destruir a congregação toda. Mas Moisés falou: Senhor, tu vai destruir a congregação por causa de um ímpio, por causa de alguém que pecou. Aí Deus falou para Moisés: então manda o povo sair do meio deles, porque eu vou tomar as providências. E Moisés falou assim: olha, se Deus matar esses pessoal, se eles morrerem com a morte natural, como morre qualquer um homem, louvado seja o nome do Senhor, eu quero algo diferente. Eu quero que Deus mande algo estranho, louvado seja o nome do Senhor. E foi aonde Moisés, ele pediu para que Deus viesse agir de uma forma diferente, que a terra abrisse a boca e engolisse aquele povo que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a terra abriu a boca, engoliu
a família, louvado seja o nome do Senhor, de Coré, Abirão e Datã, louvado seja o nome do Senhor, porque eles murmuraram contra o servo de Deus. Portanto, depois, no dia seguinte, o povo ainda voltaram a murmurar e Deus ainda consumiu 14.700 pessoas ainda com fogo, louvado seja o nome do Senhor. Agora é quando Moisés fala para Arão, Deus começa agora a mandar também uma praga. O pessoal começa a morrer nessa praga. Foi 14.700 no fogo que Deus mandou, foi 250 pessoas, mas depois 14.700 com a praga. Moisés fala para Arão, Arão, pega o teu incensário e corre lá, oferece incenso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele está irado, Ele vai acabar com todo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que em Apocalipse capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 8, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que as orações dos santos, elas chegam nos céus como incensos. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 1 de Apocalipse também, amados, nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus, Ele nos fez reis e sacerdote. Então hoje nós somos sacerdotes. Vamos tomar a atitude que o sacerdote Arão fez. Tomou ali de correr e oferecer sacrifício ao Senhor, de oferecer incenso. Vamos também nós, como sacerdote, pegar o nosso incensário, a nossa vida e nos derramar perante a face do Senhor, e você vai ver que a vitória vai vir em nome de Jesus, e Deus vai cessar com essa praga que está acontecendo no mundo inteiro, porque o homem tem deixado Deus tão irado com suas atitudes, com suas críticas, com sua zombaria contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E até também contra líderes levantados por Deus, assim como Moisés e Arão foram levantados e o povo murmuraram contra ele. Hoje nós vemos muitas murmurações, muita desobediência às lideranças constituídas por Deus, e a Bíblia manda lá em Romanos nós obedecermos às ordenanças, aos juízes, a todas as autoridades que são levantadas por Deus. E muitas vezes nós não queremos obedecer, o homem não quer obedecer porque diz eles que eles estão fazendo errado. Para alguma finalidade Deus levantou, se para castigo, se para bens, Deus tem levantado o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o juiz, se alguém está castigando, se a lei está castigando alguém, é porque Deus o levantou para essa finalidade. Quem somos nós? Quem somos nós? Saul estava na mão de Davi, mas Davi diz, quem sou eu tocar no ungido do Senhor? Por isso que acontece tantas as coisas no mundo, porque nós, ao invés de obedecer a Deus, temer ao Senhor, para que o Senhor seja o nosso refúgio, nossa fortaleza, para nós não temer a nada, nós precisamos fazer algo para que mude, louvado seja o nome do Senhor, essa situação. Muitas vezes, quando Israel peca, ali no capítulo